Olá, abençoados, boa noite a todos. São exatamente 19 horas e 41 minutos. Passando aqui mais uma vez, encerrando as gravações de vídeo por essa semana, né? Eu gravo de segunda a sexta, às vezes eu não gravo na terça. E assim sucessivamente. Mas o importante é levar um entendimento para vocês, entendimento único e verdadeiro, e que infelizmente as multidões de gente que se reúnem não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, em busca de tudo aquilo que eles já têm, em busca de ter tudo aquilo que ele já tem no espírito, e que infelizmente as pessoas são enganadas pela ambição dos homens, por não terem entendimento e somente ler a Bíblia por torpe enganância, e tudo aquilo que já foi consumado, eles, os trambiqueiros chamados pastor e padre e toda a religião, lê a Bíblia, e lê a Bíblia como um livro profético. Lira, o que é um livro profético? É aquilo que ainda vai acontecer. Então a Bíblia, para ser um livro profético ainda, né? Presta atenção, inteligente. Jesus de Nazaré, que foi o enviado para cumprir as profecias, que foi o enviado para cumprir a lei e os profetas, tudo aquilo que o Pai prometeu através dos profetas, né? A lei de Moisés, que era sombra, que veio somente para que eles lá chegassem a Cristo, que serviu de aio, não para nós, como eu já expliquei para vocês, e vou explicar mais uma vez. A Bíblia é um livro, é um conjunto de livros, do qual tem um destinatário. E esse destinatário da Bíblia é o povo de Israel, o povo judeu. E nós não somos judeus, nós não somos de Israel. E melhor ainda, nós, o Brasil, não existia. Então nada da Bíblia aqui é para nós, abençoado. Nada da Bíblia aqui foi para nós aguardar, foi para nós esperar, foi para nós tentar cumprir, que foi o que os judeus tentaram, que foi a lei de Moisés, e nunca chegaram a lugar nenhum, porque era 613 mandamentos e ordenanças, e quando eles tropeçavam num, era culpado de todos. Então, na verdade, tudo da Bíblia veio para o Filho do Homem cumprir. E ele já cumpriu e falou tetelestai, está consumado. E o apóstolo Paulo, ele foi levantado por Deus, apóstolo, né? Quer dizer enviado. Que esses 171 aí diz que são apóstolos, diz que são pastor. Todos esses homens aqui da Bíblia foram os homens escolhidos por Deus, esses profetas, esses apóstolos. E que tudo já foi consumado, não existe mais apóstolo, não existe mais nada sacerdócio humano, porque tudo já foi consumado. O sacerdócio humano, ele foi destruído, ele foi acabado, foi substituído pelo sacerdócio espiritual, Cristo. Então, deixa eu tentar te explicar uma coisa que vocês estão
deslizando na maionese, né? Vocês, que eu digo, são vocês religiosos. Todos vocês que têm igreja, todos vocês que estão orando, estão gritando, estão pulando, estão se ajoelhando. E tudo isso eu já fiz, tá? Então, tudo isso hoje, não tem mais nenhum valor, abençoado, porque a obra de Deus, do qual ele fez em 7 dias, ele enviou o Filho para cumprir a obra dele. O que existe aí fora é engano. Você se ajoelhar, gritar, pular, querer pedir alguma coisa, tu tá dando um de palhaço. Por que, Lira? Porque Deus não age mais, abençoado. Com essa loucura, com essa parece mais macumba. Gritando, pulando, caindo no chão. Isso é macumba, é feitiçaria. É obra da carne. Carninha friboi ativada. Não tem nada a ver com coisa espiritual. Porque tudo espiritualmente, quem fez foi ele. E ele não é nosso pai. Deus não é nosso pai. Nosso pai quem, Lira? Não é pai do Chico, não é pai do Zezinho, não é pai do Lira. Como assim, Lira? Não é pai do homem, do homem exterior. Não é pai do homem carne. O nosso pai é o marido da nossa mãe. Deus é pai dos espíritos, abençoado. E por esses filhos, ele foi que consumou todas as coisas. Então, nós já somos perfeitos no espírito. Nós já temos tudo. Que o teu pastor, a tua religião, te ensina a tu ir buscar tudo aquilo que você já tem. Isso é loucura. Olha, a primeira Constituição do Brasil, eu vou te levar a esse entendimento, né? Fazendo uma comparação. A primeira Constituição do Brasil foi constituída em 25 de março de 1824 pelo Dom Pedro I. Então, esta Constituição que foi promulgada em 25 de março de 1824, esta Constituição, ela foi promulgada para aquelas pessoas que existiam no dia 25 de março de 1824. E que isso é uma comparação, tá? Então, presta atenção. Em 26 de março de 1824, nasceram várias outras pessoas. Nasceram 1000 pessoas, 2000 pessoas. Um dia após a Constituição do Brasil, promulgada pelo Dom Pedro I, a primeira Constituição em 25 de março de 1824. E quem nasceu no dia 26 de março de 1824, o Dom Pedro I teve que assinar uma lei para essas pessoas que nasceram no dia posterior à assinatura da Constituição? Claro que não. Claro que não, bebê. Os que nasceram no dia posterior já nasceram com a Constituição promulgada. E o que é que tu quer dizer com isso, Lira? Que a Bíblia, ela foi consumada definitivamente, para sempre, no ano 33, pelo Filho do Homem, na cruz, do qual ele morreu por eles lá. Ele não morreu por nós. O Jesus de Nazaré, homem, né? Ele não tem nada a ver conosco. O Jesus de Nazaré. Por quê? Primeiro, que ele só veio para os judeus. Está escrito aqui na Bíblia, em todo canto. Segundo, nós não existia. O Brasil não existia, bebê.
O Brasil passou a existir em 1500. Como é que ele ia morrer por nós se nós nem existia? Entendeu, bebê? Então, espiritualmente, aquele que veio consumar a obra do Pai, né? Ele consumou, ele cumpriu a lei e os profetas, ou seja, a lei de Moisés, que foi impossível, que era a lei física, jurídica, né? Como a nossa aqui. Como era uma lei física, jurídica, impossível do homem cumprir, e que tinha que vir o ministério do Espírito, do qual eles estavam vivendo lá, o ministério da carne, onde o homem tinha que fazer algo para poder Deus se chegar a ele, e que isso nunca aconteceu, porque a lei foi impossível ao homem cumprir, mesmo porque era a sombra daquilo que seria no futuro real. Como assim? Ele disse que ninguém seria justificado por obras da lei. Então, para se consumar, para se iniciar o ministério do Espírito, do qual é a nova aliança, a primeira aliança, que era a lei e os profetas, que era o ministério físico, do qual o templo ainda era parede, o templo de Salomão. Então, tudo isso tinha que ser cumprido. E quem era que podia cumprir? Só Deus. Então, ele enviou o próprio Filho, que era o Deus carne, o Deus revestido de carne, para cumprir a lei e para cumprir os profetas. E para conciliar o mundo com Deus. Porque o pecado para Deus passado, não existe mais pecado para Deus. O pecado para Deus é o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado para Deus, que vocês precisam entender de uma vez por toda, para deixar de ser macumbeiro, feiticeiro, junto com o teu pastor, e viver gritando, pulando, querendo salvação, querendo tirar pecado, querendo a vida eterna. Pelo amor de Deus, homem não tem vida eterna. Homem não tem vida eterna. A carne, nunca que a carne vai ser perfeita. A nossa carne da Bíblia, o diabo, é a nossa carne, abençoado. Esse é o nosso diabo, que nós não conseguimos controlar. E Lira, o que é não controlar a carne? É tudo que ela pedir, tu dá. Tudo que ela pedir. Pede para tu matar, tu mata. Pede para tu roubar, tu rouba. Pede sexo toda hora, tu dá. Prostituição. Tudo isso, inveja. Isso é obra da carne. Isso é obra da carne. Que para Deus não tem mais nada a ver. Ele revelou a Paulo que tudo que tu semear, tu vai colher. Por quê? Porque espiritualmente ele já consumou todas as coisas. As coisas que acontecem hoje no mundo, que o pastor, esse desgraçado aí, dizem que é a Bíblia se cumprindo, isso é um jumento batizado. Não tem nada a ver. O que acontece hoje é que o homem só semeia o que não presta e só colhe o que não presta. Não tem nada a ver com Deus. O mundo de Deus está do jeito que ele deixou. Entendeu, abençoado? Agora o homem é que está acrescentando só coisa ruim. E vai ter que colher. Se você semeia guerra, tu vai colher guerra. Se tu semeia paz, tu vai colher paz. Se tu semeia prostituição, tu vai colher. E assim sucessivamente, abençoado.
Não tem mais nada a ver com Deus. Nada a ver, abençoado. Então, ele veio e cumpriu o ministério físico, jurídico, que foi a lei de Moisés, e também tudo aquilo que ele veio fazer, cumprir a lei, cumprir os profetas. E o que foi os profetas? Os profetas foi tudo aquilo que Deus prometeu para eles lá, para os judeus. Entende? Então, através do Filho, Deus cumpriu o que ele tinha prometido. A vida eterna, tirar o pecado do mundo, conciliar o mundo com ele, glorificação dos corpos que estavam presos, que dormiam, que eram os espíritos, os filhos. Tudo isso já aconteceu, mas é claro que já. Tudo que já, e nós já temos tudo. Por quê? Porque ele não vai ficar indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, abençoado. Foi uma vez só. Como a Constituição foi promulgada em 1824, no dia 25, e no dia 26, quem nasceu, já nasceu com tudo. Como a Bíblia já foi consumada espiritualmente no ano 70, quando ele falou lá, Tetelestai, está consumado, né? Então, no ano 33, espiritualmente, todos aqueles que nasceram no dia posterior ao Tetelestai, ao estar consumado, naquele ano 33, espiritualmente, eles já tinham tudo. E por que eles ficaram, que a Bíblia jurídica, física, só se consumou no ano 70? Por causa da profecia de Daniel 9:24, porque ele prometeu que vingaria o sangue, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto no altar. Morto por quem? Pela religião. O sangue de Jesus que eles mataram, que não ia ficar impune. Que ele diz que essa vingança seria tomada, seria sobre esta geração. Esta geração, viu, doutor Silva? Doutor Silva ignorante. Esta geração foi a geração dele lá, que ele estava vivendo. E quando é que se consumou, Lira? Essa geração? No ano 70. Ele profetizou isso no ano 30. Uma geração na Bíblia são 40 anos. Então, 30 com 40, 70. No ano 70, juridicamente, presta atenção, porque nada após o ano 33, após o estar consumado, nada religião, não tinha mais valor nenhum para Deus. Isso lá no ano 33, que esses ladrão bota aí, em toda esquina tem uma macumba. No ano 33, após o estar consumado, nada da terra com relação à religião, com relação à igreja, nada para Deus tinha nenhum valor. Por quê? Porque ele consumou o ministério físico e instituiu o ministério espiritual. Então, aquele templo que ele disse para ele lá, derrubai esse templo e eu edificarei em 3 dias. Não estava falando de derrubar o templo. Não estava falando em derrubar o templo de Salomão. Não estava. Por quê? Porque o templo de Salomão, quem profetizou foi Daniel. Daniel 9:24. Que haveria a invasão do Império Romano, né? E para a destruição do templo, para a vingança de Deus contra a religião que matou os profetas, que matou Jesus, e para findar, para pôr fim
toda religião, todo sacerdócio humano, que esses ladrões estão aí dizendo que são sacerdotes, que são apóstolos, são discípulos de Jesus. Não existe mais isso. Não existe discípulo de Jesus. Se Jesus nem existe mais. Oh, enganador, infeliz. Então, abençoado, olha, presta atenção, de novo. O último ato de Deus na terra, no ano 70, foi a destruição do templo. Foi a matança daqueles desgraçados que mataram os profetas. Ele, das esposas dele, dos filhos, todos eles. E o cumprimento de Mateus 24, 34, que diz o que, Lira? Tudo isso o que? De Mateus 24, 1 até o 33. Tudo isso, todas essas coisas, a grande tribulação, a vingança, tudo, é só tu ler, ô ignorante. Ao invés de tu ir para a igreja, lê em casa. Lê, mas não lê para tu querer fazer. Não lê a Bíblia como se fosse para tu. Não lê a Bíblia como sendo um livro profético. Que as profecias tudo já se cumpriram. A Bíblia é um conjunto de livros históricos, passado, para você ler somente para entender o que foi, para quem foi, e que quando tu nasceu já estava tudo consumado. Tu já nasceu com tudo. Já nasceu com tudo. É o que eu acabei de te falar, te dar exemplo aqui da Constituição. O Bolsonaro bota aí uma lei, né? Bota aí uma lei para hoje, dia 5/8. E amanhã vai nascer quantas pessoas? Ele vai assinar de novo? Vai não, ignorante. Vai não. Amanhã, os que nasceram, já nasceram com essa lei, só para cumprir. E a Bíblia já foi consumada? Tudo já foi consumado, bebê. Aí você é enganado pela religião. Você é enganado pelo desgraçado de paletó, pelo cãozinho de saia, pela religião. Abençoado. Quem vive em religião é contra Deus, abençoado. Por quê? Porque todo religioso está buscando a vida eterna. Tá querendo tirar pecado. Ô, abençoado. A carne não se converte a nada. A carne não se converte a nada. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Então tem que andar no Espírito, crendo que Deus já está em você, que tudo já foi consumado, que tu já tem tudo. Não é para tu viver sobre, que nem bosta, boiando, sem saber para onde é que vai. Tendo tudo e em busca daquilo que tu já tem. Entendeu, bebê? Então, olha, 23 minutos eu vou só ler aqui. Olha, toda a Bíblia, né? Não tem nenhuma carta para o Brasil. A Bíblia não tem nenhuma carta para o Ceará, nenhuma carta para Fortaleza, para São Paulo. Toda a Bíblia, ô bebezinho, tem um emitente e um destinatário. E esse emitente, em se tratando de país, né? Em se tratando de nações da Bíblia, né? Não é país. Nações, e fala aqui na Bíblia, todas as nações são todos os povos de lá, de Israel. Então, o destinatário individual de toda a Bíblia é o povo judeu. O povo judeu. E em se tratando das cartas de Paulo, cada carta de Paulo é um destinatário, tem um povo. Por exemplo, carta aos Romanos. É uma carta de Paulo a Roma. Entendeu, criancinha? Carta aos Coríntios. É uma carta de Paulo como emitente e o destinatário, os Coríntios. Entendeu, criança? É carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta de Paulo
do qual ele é o emitente e o destinatário, a galáxia. E assim sucessivamente, criança. São 12 cartas. E aí vem Apocalipse, né? Que o teu ladrãozinho tá mandando tu esperar e diz que ainda vai acontecer. O Apocalipse foi escrito pelo o discípulo João, né? Preso. Para quem, Lira? Para as 7 igrejas da Ásia. Aqueles que estavam aguardando. Aqueles que estavam aguardando. Por quê? Porque eles viveram. Eles viveram antes da consumação. Eles viveram antes da consumação de Mateus 24, 34. Do fim daquela geração. Do fim daquele século no singular. Esses bandidos aí são tão que eles pegam essa palavra século no singular e botam no plural. E vocês não se ligam. Vocês não se ligam. Lá em Malaquias 1:1 está escrito assim, ó: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Que sentença? A sentença do dízimo. Aí o cara nunca leu para você isso. Que a carta é destinada a Israel. Manda esse teu ladrão aí ler. Malaquias 1:1. Ele não lê, meu irmão, não lê. E se você for perguntar, esse teu desgraçado aí, ele disse que tu tá passando na frente desse ladrão, que ele se diz pastor. Então, ó, eu vou aqui, 26 minutos, né? Eu vou só ler uma coisa pra você aqui, que não tem nada a ver contigo, e que o teu ladrãozinho, pra te roubar e pra te escravizar, ele aplica em você. Apenas uma das coisas. Porque, na verdade, esses desgraçados, eles aplicam em vocês a Bíblia inteira. Que a Bíblia nunca foi escrita pra você. Entendeu, bebê? E não é mais pra ninguém. A Bíblia não é mais pra ninguém. Por quê? Porque tudo já foi consumado. Não tem mais Jesus de Nazaré pra cumprir. Entendeu, inteligente? Ele já cumpriu. Olha, Epístola de Paulo aos Gálatas. Não tem nada a ver contigo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. 2. E todos os irmãos, meus companheiros, ó, as igrejas da galáxia. As igrejas da galáxia não é igreja de parede. Ele está se referindo a pessoas, a gente. Tá? E que não existe mais, tá? Não existe mais gente como igreja. Tudo isso foi passado. Tudo isso só foi para eles lá. Somente para eles. Depois do tetelestai, do estar consumado, pelo entendimento que nem eles lá tinham, que foi revelado a Paulo, né? Adorar a Deus somente em espírito e em verdade. E Lira, o que é adorar a Deus só em espírito e verdade? É tu e ele. Só tu e ele, bebê. Só tu e ele, mas com entendimento. Com entendimento é tu crendo que tu já tem tudo. Que tu já tem ele. Que tu não precisa mais de nada. Nem a macumba chamada oração, você não precisa mais. Se tu já tem Deus, se tu já é perfeito, se tu já tem tudo no espírito, bebê. Então tu não tem que pedir nada, tu tem que adorar ele, só espírito e verdade. Só tu e ele. Cada dia que amanhece, obrigado, meu Deus. Porque em ti eu já tenho todas as coisas. Anoiteceu, obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Porque em ti, espiritualmente, eu já tenho todas as coisas. Pronto, bebê. Só isso. Não é pra tu fazer petição. Não é escritório de advocacia. Pra tu ficar os gritos pedindo. Tu quer alguma coisa aqui na terra, né? Vai trabalhar. E manda esse teu vagabundo trabalhar também. Então, ó. Gálatas 1:4.
Aliás, Gálatas 1:3, graça a vós outro. Essa palavra vós outro, né? Essa palavra vós outro, abençoado, quando tu lê a Bíblia, né? Tu tem que ter entendimento da posição verbal daquilo que tu tá falando. É presente, passado, futuro. Entendeu? É a conjugação verbal. Primeira pessoa, segunda pessoa. Então aqui, ó. Graça a vós. Vós não é eu, não é tu. Não tá falando comigo nem contigo. Essa carta é aos Gálatas. Então Paulo está dizendo, graça a vós, vocês aí, vocês da galáxia, vocês aí, o destinatário da carta. Graça a vós, outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, preste atenção, nisso aqui, ó, Gálatas 1:4, que eu vou terminar aqui. Ó, o qual, Gálatas 1:4. Paulo falando com ele, bebê. Tá falando com os Gálatas. Não é pra tu aplicar isso aqui em tu. Entendeu, inteligente? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Olha, aí o pastor vai dizer, tá vendo aí, ó? Ele se entregou pelos nossos pecados. Foi, pastor? E como é, desgraçado, que tu diz que o evangélico é pecador? O próprio evangélico diz que é pecador. Como é, infeliz, que tu prega que ele morreu pelos pecados de vocês, ignorante? E tu diz que vocês são pecador, então não adiantou de nada. Só que isso daqui não está falando contigo, infeliz. Tu não existia. Paulo está falando com ele, Paulo, e os Gálatas, ele está dizendo assim, ó, o qual, falando de Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Que pecado, Paulo? A transgressão da lei. Então só eles lá que viveram do ano 70 para trás conheceram o pecado. Que pecado? A transgressão da lei. O pecado da Bíblia, ô jumentinho, foi passado a transgressão da lei, a desconciliação do mundo através da desobediência de Adão, mas a saber que Deus estava em Cristo reconciliando, viu, doutor Silva, o mundo com ele. Então, o mundo já está conciliado com Deus. O pecado do mundo já foi tirado. Que pecado? A transgressão da lei, que ele disse, eu não vim me rogar, eu vim cumprir. Já cumpriu? Cumpriu. E falou na cruz, está consumado. Entendeu, jumentinho? Então, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Que pecado, Paulo? O meu, Paulo dizendo os nossos pecados, né? Paulo está se incluindo, o ignorante. Paulo está dizendo, ele morreu pelos nossos pecados, porque só eles conheceram o pecado. Nós somos do ano 70, não conhecemos o pecado, porque ele já tinha tirado o pecado do mundo, ô Silvinha. Doutor Silva. Meu amado, esses caras chamados teólogos, né? Eles estudaram para enganar as pessoas. Eles enganaram para transformar a Bíblia, né? Que é livros históricos e que tudo já foi consumado. Eles botam para o futuro e vão levando, e vão te roubando, até dizer chega. Entendeu? Então Paulo está dizendo para eles lá, o qual se entregou por nós, por mim, Paulo, e por vocês. Pelos nossos pecados, para não desraigar deste mundo perverso. Este mundo perverso, viu, doutor? Não é o mundo, esse mundo aqui não é o mundo ele não está se referindo ao mundo cósmico. Esse mundo perverso é o mundo Aion, viu, doutor Silva? O mundo Aion. O que é mundo Aion, Lira? Você que não estudou, que não sabe nada. O mundo Aion é o período de tempo de uma geração. O período de tempo daquela geração do qual ele vivia. O período de tempo da lei. O período de tempo
de Jesus de Nazaré, aquele período de tempo. Então ele veio para tirar o pecado deles, que era a transgressão da lei, e salvar eles daquele mundo aion. Perverso por quê? Abençoado. A lei era um ministério de condenação e morte. Entendeu, abençoado? Que se o cara, tudo que o cara fazia lá, até um jumento que batia lá nas pedras, era apedrejado. Porque é mundo mais desgraçado do que esse. Então, esse mundo aqui é o mundo da primeira aliança. É o mundo da lei. É o período de tempo de uma geração que já passou. Que ele disse, passará o céu e passará a terra. Mas nenhum I e nenhum O passará da lei sem ser cumprido. Por que, Lira? Porque ele veio para cumprir, abençoado, a lei e os profetas. E o que foi o céu e a terra que passou? A primeira aliança. Que o ignorante aí manda, diz que vai passar o céu, vai passar a terra. Esse jumento de paletó. Entendeu? Então, ó, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. O período da lei era perverso, abençoado. Segundo, ó, a vontade do nosso Deus e Pai. Claro, veio a lei, o homem não pôde cumprir. Era tudo sombra. Era serviu de aio para que eles pudessem chegar a Deus. Desde lá do Egito. Desde o Egito. Então, ó. E Paulo fala aqui, ó. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, abençoado, ó. Eu vou parar aqui porque já passou do horário. 37 minutos. Tentando te levar ao entendimento para tu deixar de ser macumbeiro. Para tu deixar de estar em igreja gritando, pulando. Com essa tua carnezinha aí ativada. E achando que tem alguma coisa a ver com Deus. Não tem nada, abençoado. Nada, nada. Nem o que se fala dentro da igreja. Nem o que se diz fora da igreja. Nem o que se pede. Nada disso tem a ver com Deus. O que é? Falta de entendimento. Só falta de entendimento. E quem tem igreja, quem tem pastor, quem tem esses macumbeiros aí, como representante de Deus na terra, é contra Deus. Por quê? Porque Deus já fez todas as coisas e tu vai pra lá buscar. Entendeu, bebê? Então, ó, vou parar aqui. Boa noite, até a próxima.